Bom, então desde já, né, desejar uma boa noite para todos, certo? Peço desculpas aí por fazer vocês esperarem, né? Mas a gente tá dentro do horário, né? Apenas 10 minutinhos aí de diferença. É, foi mal, Lucas. Quando falo muita gente se assusta, eu vou avisar pro chat agora, para evitar isso aí, certo? Estamos chegando aí mais uma vez, né, na reta final do semestre, né? Semestre bem atípico, como a gente já vinha comentando nas últimas aulas. Acredito eu, certo? Não tenho essa certeza de que sexta-feira é feriado, né? Não, sexta-feira não. Quinta-feira, né? Feriado, né? Vocês me confirmem aí depois. Eu acho que sexta já tem aula, que sexta é dia de Santo Antônio, né? Em João Pessoa não tem feriado de Santo Antônio. Então nós temos a aula de hoje, certo? Dia 5 e a aula do dia 12. Eu acho também que nossa prova vai ser dia 19, certo? Então, como eu já tinha falado Vou ligar a câmera para vocês me verem, né? Como eu já tinha falado na. Deixa eu olhar para cá, porque senão eu botei um monitor aqui, senão eu fico olhando de lado aqui. Como eu tinha falado na sexta-feira passada, certo? Então, hoje a gente vai finalizar a linguagem regular, vai ser um assunto bem simples, a aula vai ser bem objetiva, certo? E na semana que vem eu entro em gramáticas regulares, espero que dê tempo de pelo menos a gente começar, certo? Eu estou percebendo que talvez a gente precise, né? Preste atenção no que eu vou falar, para ver se vocês concordam comigo, certo? Eu estou percebendo que talvez a gente precise, eu precise reensinar esses últimos assuntos a vocês, tá certo? Porque o aproveitamento online, né? A gente teve problemas de sistema, a gente teve problemas de data. Na minha percepção dessa disciplina, ele não tem sido tão efetivo que nem outras, certo? Não sei se vocês concordam comigo, mas qual a sugestão que eu vou dar? Primeiro, não compensa se a gente tiver em julho uma aula, duas presenciais para todo mundo ir para o campus. Porque, na minha percepção, a logística é inviável ainda porque não deve ter normalizado a questão dos ônibus, né? E no P5 vocês vão ser meus alunos de teoria da computação, que é uma continuação. Só que aí tem um porém. Teoria da computação é uma disciplina que ela tem muito tempo para pouco assunto. É o contrário de autômatos. Autômatos tem muito assunto para pouco tempo, certo? E eu vou dar uma sugestão a vocês, enfim, espero que vocês concordem, de como, entre aspas, sobra um tempinho lá de teoria, né? Tanto que eu finalizo as aulas de teoria de segundo estágio, com a galera apresentando em seminários. E como a gente vai ter um tempo, né, em teoria da computação, de eu reensinar esses assuntos na primeira etapa da disciplina. Não sei se vocês concordam, certo? No programa original de teoria da computação, tem lá a revisão de gramática regular, revisão de linguagem regular, de expressão regular, tá certo? Mas aí eu tinha tirado, porque eu estava vendo que estava redundante, certo? Até semestre passado, porque os alunos já vinham comigo do P4, a gente finalizava gramática regular, já caía no P5, então todo mundo já sabia, né? Mas no caso da turma de vocês, por conta da pandemia, certo? Eu estou pensando em trazer novamente, não é nem trazer a revisão, é ensinar mesmo, certo? Acredito que todo mundo concorda, né, com essa minha sugestão. Acredito que vai ser um aproveitamento melhor, porque a gente pega do finalzinho aí de gramáticas regulares, linguagem de expressões regulares, e eu reensino e daí a gente embala, certo? Everton tá nas duas, né? Então tu vai. Everton já vai pagar as verdades, né? Tu já não participa, né, cara? É mais para o restante da galera, né? Mas acredito que vocês adotem a ideia, né? Eu acho que o próprio Herbert sentiu o efeito aí da necessidade desses termos, né, Herbert? Na disciplina, certo? Às vezes eu falo bastante de gramática, expressão, né? Porque é natural, porque dá continuidade, certo? E vocês vão precisar lá no P6, bastante, certo? Para compiladores. E também eu ensino a disciplina. As quatro disciplinas que pegam processamento de linguagem natural estão comigo. Autômatos, teoria, compiladores e inteligência artificial, certo? É uma linha seguida, assim, uma depende da outra. Então já vou deixar aqui essa sugestão para registrar, certo? Quando a gente entrar no P5, lá em agosto, na sala de aula, todo mundo assistindo a aula normal, certo? A gente começa desses últimos assuntos do P4.
Foi mal aqui, caiu o sistema aqui. E então, certo, a gente começa a partir desse assunto. Voltando aí ao que eu estava falando em relação o que eu estava falando em relação aos assuntos, certo? Então, hoje a gente finaliza essa parte de linguagens regulares, né? E aí eu falo do exercício que tinha passado para vocês fazerem, que seria um extra aí, certo? Quem fizesse aí, apresentasse, seria um extra, mas a gente pode fazer no final da aula, tá certo? Não vejo problema da gente fazer no final da aula. Deixa eu só passar aqui rapidinho o slide. Então, só recapitulando, eu tinha falado aí, né, dos conceitos fundamentais de expressões regulares, certo? Então, tanto a questão da composição das expressões, a questão dos conceitos principais, tá certo? Deixa eu dar só uma adiantadazinha rápida aqui. E eu tenho mostrado a vocês alguns exemplos de expressões regulares. Então, enfim, certo? Dada a expressão regular, né, que você vai ter aquela regra ela vai ser o processo de criação. Você vai ter as palavras que são aceitas por aquela expressão, que configuram a linguagem regular, certo? Então, toda expressão regular, naturalmente, vai ter a sua linguagem regular, certo? E, enfim, já é fácil entender, né, o conceito de linguagem regular. E que essa linguagem regular, ela vai ser composta por palavras, certo? Então, a expressão, ela tem um conglomerado, ela tem um grupo de palavras que ela possibilita aceitar, certo? Mediante a regra, mediante a restrição que você aplique para aquela regra, que no caso é a expressão regular, certo? Se a gente parar para pensar, recapitulando também, cadê? Não, aqui. Imagine aí que, eu acho que, não, acho que ela é em gramática regular que eu falo, mas enfim. Imagine aí que você cria uma regra aí, como, por exemplo, essa que está no slide aí, né? Palavras contendo azinho, azinho, certo? Então você vai ter um par de azinhos, e esse par de azinhos aí ele vai ser filtrado pela expressão regular, certo? E a partir do momento que você atender aquela regra, aquela palavra ela é aceita pela expressão regular. Então, você pode ter, na verdade, a regra e a expressão ela vai ser criada mediante a regra ou o contrário. Você tem a expressão e após a expressão você criar a regra, né? Isso que a gente já tinha falado na aula passada, né? Vamos pegar esse outro exemplo aqui também, ó. No caso aqui são palavras que contêm exatamente dois Bs, né? Independente da quantidade de As que sejam estendidos, né? E um asterisco aqui, certo? Então, você vai ter que ter obrigatoriamente dois Bs. E esses dois Bs aí, certo? Eles podem estender, eles podem, na verdade, serem construídos desde que essa regra ela também seja atendida. Então, as expressões regulares, em suma, né? Como a gente teve visto na aula passada, elas funcionam como esse processo, certo? Um processo de mobilidade, de fluxo e transação de entradas, certo? Criado pelo programador. Então, o programador não só cria um, ele cria várias expressões regulares, né? A gente pode pegar um exemplo aí, eu vim de uma aula de Python essa semana com a galera do P1, e estava explicando qual a diferença do Portugal para o Python. Acho que vocês pagaram Python também, né, na graduação. E muitos alunos sem entender. Por exemplo, professor, por que aqui em Portugal eu preciso botar o tipo da variável e Python precisa, certo? Então, ali é o tipo de regra. Para você criar uma variável, para você fazer um comando, uma manipulação de um dado em Portugal, Java, qualquer outra linguagem, você tem que seguir aquela regra da linguagem. Se você não botar qualquer estrutura ou qualquer elemento que não atenda aquela lógica, certo? Aquela regra da composição do comando, automaticamente a expressão não é aceita. Ou seja, o comando ele não roda, certo? E a mesma coisa da palavra. Você vai ter lá um banco de palavras que executam ou não comandos. Por exemplo, quais são os comandos que a gente tem enquanto palavras reservadas, né? Então, a gente vai ter uma porrada de palavras reservadas numa linguagem de programação. E essa palavra, elas pertencem à linguagem regular da linguagem de programação, porque elas são palavras que habilitam ações ou habilitam quaisquer outras situações e fica outro mecanismo pela qual a gente pode trabalhar, certo? Então, o conceito de expressão regular, não é que ele se resuma a isso, mas ele parte desse princípio, né? Que a gente vai ter uma regra, e essa regra vai ser seguida. Falar de passo indutivo, né, na semana passada, certo? Não vou cobrar em prova passo indutivo. E chegada aqui. Então, Herbert, tirando tudo, foi o exercício que eu passei foi esse talento do slide, certo? Que era para vocês definirem o que é uma expressão regular, né, com palavras que podem ser formadas em um ER, certo? E criar uma expressão regular para
para essas duas imagens aí, certo? Nós temos palavras aí, refeição, pão, feijão e pimentão, né? Sofá, cachá, marajá, análise, táxi. Ou seja, criar uma regra, uma expressãozinha que aceite pelo menos a maioria dessas palavras, o que torna-se mais comum para aceitar para a maioria dessas palavras, certo? Se vocês quiserem, a gente, na verdade, nem roda com esse exemplo. Posso trazer uma lista de exercícios, posso trazer umas 2 ou 3 questões no final da aula aqui, posso procurar rapidinho aqui na minha máquina. E eu faço isso aqui, certo? Enfim, boto o quadro aqui para riscar, para que vocês possam entender. Vale sim, Lucas, vale um extrazinho. Se você quiser, no final da aula, apresentar para a galera, tu fez em quê? No papel ou fez na máquina? Pronto, então no final da aula te deixo o moderador, tu compartilha a tela e vai digitando, explicando aí. Pode ser? Beleza, certo? Aí entram as linguagens regulares, né? As expressões, elas são as regras, certo? Que a gente cria. E as regras, na verdade, elas dependem também da cadeia de strings que elas podem manipular, tá certo? Entre outras palavras, né, a expressão regular, ela é muito singular, certo? A gente não tem uma nem duas, a gente tem um conjunto de expressões regulares que atendem, certo? Um negócio, atendem uma visão de expansão, ou qualquer outra coisa que a gente possa trabalhar. São silenciosos aqui. Existem no mercado, na academia, vários softwares que trabalham com expressões regulares, né? Os softwares de regex test, na verdade, regex tester, né? Deixa eu ver se eu acho que é um software, né, mais atual. Esse slide aí, ele é mais antigo, certo? Meu slide ele já tem um tempinho. Esse slide acho que tem uns 5, 6 anos. O conceito de expressão regular ele é único, ele não muda. Mas as tecnologias vão mudando, certo? Aos poucos. Mas aqui tem um exemplo, ó. Esse link que eu colei aí na sala virtual de vocês, ele mostra um exemplo aí, certo? É melhor compartilhar, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui rapidinho. Espero que não caia de novo, que nem caiu 15 dias atrás, mas acho que não. Acho que visualizam aí, né? O site, né? E aqui está um exemplo, certo? De um testador de regex. Então, a gente pode criar regras. Eu não sei aqui se ele tem algum tipo de template, acho que não. Não, ele não vai ter nenhum tipo de exemplo aqui que a gente possa rodar. Mas é basicamente você criar regras, ó. Ó, caracteres set, né? Quais são as cadeias de caracteres que são aceitas, tá certo? Set, então quais são as que são negadas, certo? Range seria o espaço que você varia, né? O que é que o dot, que no caso é o ponto, ele significa, certo? Qual o significado que tem cada símbolo desse, ou cada conjunto de strings desse, mediante uma aceitação ou não de determinada regra, né? E bota até um exemplo, ó. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui essa página. Fica melhor para todo mundo enxergar, né? Pronto, agora vocês visualizam a tradução. Então ele explica aí, ó, edita a expressão do texto para ver as correspondências, passa o mouse sobre as correspondências da expressão para obter os detalhes, né? A barra lateral inclui um cheat sheet aí, né? Como se fosse uma planilha completa e a ajuda, certo? Passe o mouse sobre abaixo e na expressão acima. Onde é que ele tá essa planilha aqui que ele não fala? Caracteres, classe de caracteres aqui, certo? Anchors, né? Deve ser aí. Anchors, quando ele fala, é no sentido de início e fechamento, certo? Beginning, end, ó. Word bound, word not bound, né? Então, observem aqui que esse beginning já é da abertura de chave, tá vendo? Ó? E esse end já não é fechamento de chave. Então, por quê? Porque aí vai depender da linguagem, certo? Cada linguagem ela vai ter sua cadeia de símbolos que a expressão regular ela vai reconhecer, certo? Então, aí, essa variância. Enfim, acredito que se vocês quiserem dar uma mexida aí nesse site depois, o link tá aí no chat para que vocês possam ter uma noção. Quando a gente chegar lá em compiladores, é que vocês vão entender melhor essa questão aí
das diferenças entre as linguagens regulares e entre as expressões regulares, né? A gente pode entender melhor dessa maneira aí. Então, esse software mais antigo, ó, em relação ao que estava. Ele lá de 2014. Esse meu slide, na verdade, ele vai completar 6 anos, né? Depois eu vou até atualizá-lo, certo? Mas aí tem um exemplo do regexpol, né? Que é para JavaScript, entre outras expressões regulares que a gente possa criar, certo? Então, como eu falei algumas aulas atrás, né? A gente tem vários tipos de expressões regulares, né? A questão do mascaramento, a questão das leis, a questão dos rótulos, a questão dos padrões de código, pseudocódigo, prescrição de código, certo? Esses são exemplos também de linguagens regulares. Eu não sei se alguém de vocês aqui na sala já trabalha com programação, certo? Tem uma base legal de programação, mas funciona mais ou menos nessa perspectiva que a gente está falando aí. E as expressões regulares, né, bem como as suas linguagens, elas têm a relação direta. Então, quem ainda não entendeu qual a diferença de uma para outra é muito simples. A expressão regular ela é a regra, certo? Ela é aquela estrutura. E a linguagem regular é um conjunto de palavras que são reconhecidas por aquela regra. É simples, só isso. Então, as linguagens sempre vão ter que ser definidas para a gramática. Cada expressão, aliás, para a expressão. Cada expressão vai ter sua respectiva linguagem, tá certo? E isso vai facilitar com que a gente tenha esse processo de definição. Aí eu boto no slide, né? De certa forma, as linguagens adotam essas regras para delimitar com novas palavras que podem surgir, porque não sei se vocês também programam Java, né? Mas observe que não só Java, mas outras linguagens de programação, elas evoluíram bastante, né? Há mudanças de sintaxe, há mudanças de palavras, né? A gente pode fazer o mesmo comando com escritas diferentes, tá certo? Então, quando a linguagem de programação ela se atualiza, apenas pequenas atualizações que ocorrem nas suas expressões regulares, na forma com que a regra de, sei lá, de abertura e fechamento, a regra de leitura de um comando, a regra de escrita de outro comando, certo? Elas podem ir funcionando. E a linguagem, ela também pode ir se expandindo, certo? Então, a tendência é que quando você faça a expansão da regra, a linguagem ela também cresça. Porque se a regra ela for muito específica, as palavras que vão ser aceitas também vão ser muito específicas. Então, tem esse porém aí, certo? Do efeito que a expressão regular ela causa sobre a regra. Aí, de certa forma, as linguagens adotam essas regras, como a gente já tem falado também, graças ao processo conhecido como extensão, certo? Então, extensão, na verdade, você ter palavras que geram outras palavras a partir das próprias expressões regulares. Eu boto aí até algumas observações que são importantes, né? Então, as extensões podem ser finitas ou infinitas. Vamos pegar um exemplo mais simples ainda. Vamos pegar o exemplo da língua portuguesa, né? A gente tem a gramática da língua portuguesa. Se você pegar uma gramática qualquer aí, do idioma português, certo? A gramática ela é dividida em níveis, ela é dividida em módulos. E cada módulo, na verdade, trabalha com regras diferentes. Você tem as regras de fonologia, você tem a regra de acentuação, a gente tem as regras de, sei lá, de verbalização, certo? É mais ou menos nessa pegada aí. Você vai ter uma gramática de uma linguagem de programação, tipo Java, né, tipo Python, você vai ter as expressões regulares de repetição, as expressões regulares de controle de fluxo, as expressões regulares de estruturas de dados, as expressões regulares de declaração, tipificação da variável, por aí vai, certo? Então, simples comando lá, tipo int, espaço, sei lá, no1, que é a variável no1, certo? Aquele int, ele é da expressão regular. Int, deixa eu tentar escrever aqui no chat, bem para vocês entenderem de uma maneira bem simples, né? Como seria a expressão regular aí, sei lá, que eu vou chamar de R1 aí no chat, certo? Para a declaração de um comando tipificado. Eu teria aí mais ou menos essa lógica aí, ó. Int, certo? Espaço, né? Naturalmente, certo? Espaço, sei lá. Vou chamar de A aqui como sendo o nome da variável, certo? Então a expressão regular é int concatenado, certo? Espaço, na verdade, concatenado espaço com o nome daquela variável que você está declarando. Então, se aquela variável ela está fora de um grupo de nomes, o nome daquela variável ela está fora de um grupo de nomes que são considerados para variáveis válidas, então ela não pode ser reconhecida por aquela expressão regular, que no caso é a regra que delimita o comando padrão para criar, no caso, para criação, para atribuição e o valor da variável, sei lá. Exemplos aí de nomes de variáveis, né? Se você botar assim no 1, certo? É um exemplo válido. Se você botar aí, sei lá, número é um exemplo válido, né?
Mas se a gente botar aí, sei lá, assim, 3, o 3, mas até que eu saiba, né? Se alguém souber de uma linguagem que já pode declarar assim, se teve alguma atualização, mas até que eu saiba, a gente não pode criar uma variável que ela começa com um número. É, os zeros, enfim, certo? O palavras reservadas, você não pode criar uma variável do tipo integer. A variável, o nome dela vai ser int, certo? Tem linguagens que permitem, mas em tese, né, a prática, o bom senso, né, o geral, a gente não faz esse tipo de coisa. Então é comum para cada expressão, certo? De cada grupo de gramáticas que você construiu na linguagem, a gente ter esses padrões, porque eles podem se estender, né? A gente tem, sei lá, valor recebe valor mais um. Aí, é a mesma coisa de botar, me corrija se o que eu botei está correto, né? Então significa a mesma coisa, certo? Valor recebe valor mais um, certo? Então, com a expressão regular de incremento, você vai ter, sei lá, command, né? O comando literal, que é VL, certo? Igual que vai ser operando, VL, que é a variável, certo? Operando mais o valor literal. Então, pode variar os nomes das variáveis, pode variar os nomes dos comandos, desde que se sigam as regras, né? Então, a primeira regra que a literatura ela cita, né, é que cada linguagem pode gerar, certo? Tanto derivações quanto redundância. Então, derivação é esse exemplo que eu acabei de botar no chat. Aí estão dois exemplos de atribuição, certo? Que significam a mesma coisa, então aí não é a escrita, é semântica, mas que são escritos de formas diferentes. Então a gente pode imprimir na tela, usando um código, o mesmo resultado de formas diferentes. Quem puder digitar no chat aí um exemplo, certo? Eu ficaria grato. Qual seria um comando diferente que faz a mesma coisa? Além desse que eu botei aqui no chat. Quem souber aí digitar, certo? Das derivações definem que a palavra pode conter várias palavras parecidas, né? Seguir essa sintaxe, né, de você ter pré-sufixo e pós-fixo para a construção daquela palavra, para a construção daquele modelo de palavra, certo? Aí um exemplo de derivação que a gente teria seria você ter uma cadeia de strings, que essa cadeia de strings ela também pode variar de acordo com o tipo de cenário, certo? De acordo com o tipo de variação. É tanto que hoje em dia, né, há a tendência que as linguagens elas tenham expressões regulares cada vez mais genéricas, né? Eu sou de uma leva de programação um pouco mais antiga, peguei Delphi nas antigas, e antes de eu sair, da mesa de programador, né, para ser gerente de projeto, eu parei em Java, certo? E hoje eu estou programando em Python por questão de projeto, eu participo de projeto de inteligência artificial, e programaçãozinha lá em Python é uma programação hoje bem simples, né? Mas eu vejo a diferença grotesca, certo? Grotesca não no sentido pejorativo, no sentido da expressão que falar, né, na verdade, do sentido da palavra, certo? Que tem uma linguagem para outra. Então, a quantidade de restrições gramaticais que Java ela exige é totalmente diferente de Python, certo? Então, o lado bom e o lado ruim de você ter um leque de possibilidades diferentes de criar o mesmo reconhecimento, certo? Vai depender aí da gramática, da linguagem, que é o que a gente vai estudar mais à frente, mas que é um processo de derivação, certo? Que depende, primeiramente, das expressões regulares que a gente está falando. Aí eu pergunto aí, né? Quais exemplos podemos descrever com a integração dessas cadeias de caracteres como uma forma de derivação? A maioria das regras, né, que as gramáticas, no caso as expressões regulares, elas possibilitam a gente ter, é para produzir ou novas palavras ou novos comandos, certo? As novas palavras, elas podem variar bastante. Desde que siga, né, desde que atenda aquela exigência daquela expressão regular que a gente está falando, certo? Então, seja para o próprio idioma de uma língua, a gente tem palavras que são combinadas, né? Se você pegar lá, sei lá, beija e flor. Beija é uma palavra, flor é outra. Mas se você integrá-las, né? Se você concatená-las, vai virar beija-flor, certo? Tá aí um exemplo de programação que eu acabei de falar. Que eu acabei de escrever, na verdade. Valor recebe valor mais um. Então, mais igual, certo? O mais e o igual separados, eles significam coisas diferentes. Mas quando eles concatenam, eles derivam, né, uma nova palavra, um novo comando, certo? Então, a combinação dos comandos, eles vão significar algo, certo? Mas também a separação deles, eles também podem significar
coisas diferentes, né? Isso aí vai variar, certo? De acordo com cada tipo de linguagem, de acordo com cada tipo de símbolos que você utiliza, né? A maioria das cadeias de caracteres que a gente tem nas linguagens, na verdade, nas linguagens a gente utiliza cadeia de caracteres, né? Eu vejo de outra forma, certo? Não tem como a gente criar outro tipo, outro mecanismo de criação de acordo com o que a gente tenha. Além disso, a gente tem que pensar da forma que as linguagens, ela dependem, além das expressões, da própria hierarquia pela qual elas são escritas, né? Se a gente parar para pensar aí, existe um comando finito, né, de símbolos que a gente precisa trabalhar. Mas de sempre, esses símbolos, eles são comuns a todos. Então, não sei se alguém de vocês aqui já chegou a ver um teclado de notebook alemão. Alguém já viu um teclado do notebook em alemão? Por exemplo, esse meu notebook é um macOS, né? E ele é americano, então vem com as teclas e números, né, ocidentais. Mas se você pegar algumas da Europa, né, então você pode comprar lá, você pode pegar o teclado, certo? Deixa eu chamar esse cara aqui, que os caras são demais hoje. Você pode fechar lá, você pode comprar um teclado que já vem com um conjunto de strings que são diferentes. A minha pergunta é, como é que o cara com teclado alemão ele vai programar um código de teclado ocidental, certo? Então você vai ter que seguir um padrão. Esse padrão ele depende, na verdade, da composição da linguagem, que no caso são um conjunto de palavras que a gente vai utilizar, certo? Então, existe a normatização em relação também a isso, né? Existem padrões tipo o TF8, o ISO 96000. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, do TF8. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet, rapidinho. Para que vocês aí, caso alguém tenha dúvida do que eu estou falando, é nesse sentido aqui, ó. O TF8 ele é um tipo de padrão, na verdade, que justamente potencializa essa dissipação de diferentes cadeias de string, diferentes cadeias de linguagem, certo? Por quê? Porque ele utiliza um padrão único. Seja, no caso, baseado em um padrão que é de transformação, certo? Utilizando uma normatização, certo? Uma regulação de strings que se baseia a partir do sistema binário. Independente da fonte, independente da cadeia de caracteres, independente do grupo de linguagem que você utiliza, certo? Enfim, o TF8, Unicode, ISO 96000, eles tendem a chegar no mesmo padrão, para que esse padrão ele fique comum para toda a sociedade, senão a gente estaria construindo linguagens totalmente aleatórias e que só fazia sentido para a pessoa que construiu. Outro exemplo também são as línguas, né, de conversação entre a sociedade, né, vários idiomas aí descendem do latim, né, as línguas latinas, elas descendem de idiomas que já são descendentes de outro idioma, né, o Brasil ele foi conquistado por português, então ele já utiliza seu próprio português, mas diferente do português de Portugal, já houve modificações nas regras gramaticais, que no caso, lê as expressões regulares, se a gente fala para o computador. Das palavras que as regras se orientam, né, também já mudam. Então, a mesma regra gramatical que a gente tem no Brasil pode não servir lá em Portugal, né? Portugal, o pessoal não fala no gerúndio, certo? Aqui no Brasil já fala no gerúndio, né? Então, por seguir essa regra, então as palavras que atendem essa regra também são bem restritas, então elas vão variando mediante o tipo de linguagem, mediante o tipo de expressão pela qual a gente está usando. Então, os fatores decisivos que eu trago no slide, que eu falo um pouco sobre isso, né? Para a criação de gramáticas, regras e efeitos são os seguintes. Primeiro é você ter um comprimento da cadeia de caracteres, certo? Então, no Brasil eu não conheço outra palavra maior do que, eu acho que é paralelepípedo, né? Acho que é a maior palavra do idioma da língua portuguesa. Mas o paralelepípedo, eu acredito que ela seja paroxítona, né? Então, não conheço nenhuma palavra maior do que paralelepípedo. Se alguém souber aí, eu acredito que existe, né? Deixa eu botar aqui no Google. Maior palavra da língua portuguesa. Alguém está escrevendo, deixa eu ver. É alergia à cinza vulcânica. Tudo junto, é? Acho que não. Tem um aqui que apareceu que são 46 letras. A palavra só, essa que vocês estão falando aí. Não, apareceu outra aqui, ó. Vou colar aqui para vocês verem. É pneumotricosis.
transmicroscópico silvovulcaniótico. Erraram aí só por causa de um... Agora eu não estou conseguindo copiar aqui a palavra. Pronto, essa daí, Renata. Então, imagine o tamanho do comprimento dessa palavra. Ah, entendi. Então, o comprimento da palavra, certo? Ela também restringe. Possa ser que tenha algumas regras, algumas expressões, agora, até alguns softwares que nem a reconheçam. Mas ela tem que estar dentro de uma gramática, certo? Dentro de uma expressão regular que a classifica quanto palavra. Como ela é niótico, eu acredito que ela seja um hiato, né? Hiato vocálico, se não me engano. Se não me corrija se eu estiver errado, certo? E ela é por ser hiato vocálico, ela certo? Tanto as regras de fonologia quanto as regras de acentuação gramatical. E a questão dos símbolos e subcadeias também, certo? Então, tem palavras que você tem ou não, certo? Símbolos que representam ou não também a informação. O trema, o tracinho, o hífen, né? Ele sozinho ele não representa nada, mas se você atribuí-lo como subcadeia dentro de uma palavra, aí sim ele já tem essa restrição, né? A questão do começo também, certo? Né? O posicionamento, a questão da justaposição, a quantidade de ocorrências, né? A gente tem palavras como, por exemplo, eu acho que é arão, né? Acho que tem palavras na língua portuguesa que também tem dois A's, né? Álcool tem dois O's, certo? Existem palavras que tem mais de uma frequência relacionada dentro dela mesma, certo? Então varia bastante de acordo com cada tipo de regra que a gente está criando. Aqui a gente tem um exemplo de como é que a linguagem ela evolui, certo? É que faz falta a sala de aula para poder ir para o quadro, certo? Mas a produção das palavras ela é baseada em ciclos de substituição, certo? Desses S que vocês estão vendo aí. Eu vou tentar explicar para que fique claro. Vamos lá, certo? Imagina aí que você vai ter aqui, cada S desse ele vai ser uma expressão regular, certo? Ele pode gerar palavras, e essas palavras elas vão gerar novas palavras. Então esse S, ele produz parênteses, certo? Vê a lógica, para vocês ver se vocês pegam a lógica. O S, ele produz parênteses, certo? O S, ele também produz o quê? Ele produz parênteses, o Szão, S. E o S produz SS. Então, onde tiver o S, eu substituo por qualquer produção dele. Então, a lógica relacional existente entre as expressões regulares é essa. Você vai ter que atrelar. Aí vejam aqui abaixo o exemplo, ó, certo? Szão, ele produz SS. Então, ou eu posso substituir da esquerda, ou posso substituir da direita. Nesse próximo passo aqui que eu estou passando o mouse, ó, foi substituído da esquerda, ó. Então, o S, ele foi substituído por tudo isso aqui, ó, porque ele produz aqui no meio, ó, parênteses, Szão, parênteses, tá vendo aqui? Concatenado com o da direita. Aí o Szão, ele produz, mas os parênteses não, então parênteses ele fica. No próximo aqui, eu substituí o S por quem? Por parênteses, ó. Certo? Então ficou quem? Só parênteses. E o do lado a mesma coisa. Então essa questão da derivação das palavras e da percepção da leitura que elas realizam é um dos pontos que a gente vai estudar mais para frente em gramáticas regulares. Mas vai depender da expressão regular, porque a expressão regular são esses três elementos aqui, ó. Então cada linha dessa aqui é considerada como se fosse uma expressão regular, certo? Que ela pode produzir ou derivar novas palavras, ela pode produzir ou pode derivar novas expressões. E o conjunto dessas expressões é o que a gente chama de gramática regular, que vai ser o nosso próximo assunto, né? Então, só para finalizar aí, para a gente ir para o outro exercício, há uma correspondência direta, com certeza, entre as linguagens regulares e os autômatos, certo? Porque toda a mobilidade de construção da palavra ela é mapeável. Então, você pode criar um fluxo, né, de repetição, de redundância, de recursividade, certo? Em que você consiga saber de onde vai cada movimento daquela expressão regular, que é algo que a gente vai ver também mais para frente. Os autômatos dependem das regras, com certeza. Se você não estabelecer ou se você não controlar as regras que existem dentro de um autômato, certo? Ele vai ficar lá rodando eternamente, tipo um algoritmo. Se você não criar uma condição parada, o algoritmo ele vai rodar eternamente. É tanto que o conceito base de marketing theory, né?
ele fala que é o quê? Um reconhecedor de uma dada linguagem, ou seja, de palavras que ela processa, e mediante entender aquela palavra, ele mobiliza, ele movimenta, até que pare. Se não parar, ele vai ler ali as entradas e vai começar a gerar, enfim, reconhecimento totalmente enviesado. Como é que a gente pode entender essa teoria? Eu acho que eu já passei para vocês assistir o filme de Alan Turing, já? Se eu não passei, eu acho que eu passei do P5, não foi do P4. E lá no P5, lá em Teoria da Computação, a gente fala sobre ele, fala sobre a máquina de Turing, entre outras teorias que dão base para isso que a gente está vendo agora. Eu até discordo dessa grade de vocês, que era para vir teoria da computação primeiro, para depois vir autômatos, porque o autômato já é uma formalização, né, estrutural e computacional do modelo de Turing, do modelo de máquina de Turing, certo? Então, como é que a gente tem essa teoria? Se vocês assistirem o filme de Alan Turing, vocês vão entender toda a nossa aula de hoje, certo? Eu vou dar uma dica aí. Vocês têm aula de segundo horário? Não. Acho que não, né? Vou colar um link aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, certo? Calma aí. Não sei quem pode, né? Não sei quem vai conseguir. Mas eu vou deixar um link aqui, certo? Vai perder até a graça, porque eu guardo esse link pra. Eu vou deixar dublado, porque eu não sei se todo mundo gosta de legendado. Mas eu vou deixar uma dica que vocês assistam o filme dele, certo? Que é o Jogo da Imitação. Eu rodo lá pro pessoal, 5. Tá no YouTube, free, em HD. Só abre o notebook, o seu Chromecast, o celular, certo? E botar para rodar lá. E vocês vão entender basicamente essa relação entre linguagem, alfabeto de entrada, né, que a gente falou lá, autônomo, certo? Reconhecimento ou não, certo? E mobilidade, que é o que a máquina justamente faz no filme. Quem nunca assistiu, fica a chance, fica a recomendação aí para esse fim de noite, certo? E já assistiu, assiste novamente. Já assisti esse filme aí umas 10 vezes, certo? Sempre que eu assisto, sempre fico fascinado aí com todo o sentido, né, de toda a teoria que a gente estuda hoje, né? Muitas de vocês perguntam, professor, mas eu só vejo na teoria, eu não vejo na prática, eu só vejo na teoria, eu só vejo na prática. A gente pode criar uma máquina de Turing, a gente pode criar um modelo formal de Turing, similar ou até que simule, na verdade, certo? Mas aí a gente tem que aplicar toda a questão de lógica que ele desenvolveu no filme. Então é algo para um projeto, né? Mas dado o momento, né, e dado que a gente está em uma lógica um pouco complicada, é viável, tá certo? É... Enfim, era isso. A gente encerra a linguagem regular. Na semana começa a gramática regular e antes de eu finalizar a aula, eu acho que foi Lucas, né? Que falou que tinha feito aí o exercício, não foi, Lucas? Cadê ele? Tá online ainda? Não caiu. Tá online aí, né? Pô, então tu me lembra, cara. Eu vou te tornar moderador para tu apresentar, certo? Aí quando tu for mandar a tua prova, tu me lembra. Eu vou te dar um eixo lá, tá certo? Por conta dessa tua apresentação de hoje. Não fizesse de graça, não, pode ter certeza. Eu vou só descompartilhar aqui para que você compartilhe sua tela, pode ser? Vamos fazer o seguinte, tu vai compartilhar a tua tela e eu vou explicar, tá joia? Para tu não ter que digitar. Fica à vontade aí. Certo? Tem uns avatarzinhos lá que tem um 8, né? Ao lado dele, ao lado direito, tem um quadradinho com a setinha. Aí tu clica, compartilhar. Aí quando tu clicar compartilhar conteúdo, e né? Bonitão. Compartilhar aplicativo tela e você compartilha. Não tem erro, não. Dá um zoom aí, bicho. Lá embaixo, ó. Tá em 100%. Isso. Menos. Vamos lá. Primeira questão aí, ele botou expressões regulares são formas de entradas de verbo, processo conjunto de entradas, né? Existe a de entrada não caracterizada por por autônomo, mas busca formar um formalismo lógico comparativo.
Vou fazer só uma pequena correção aí. Expressões regulares não são formas de entrada, elas são regras de entrada. Substitui formas por regras. Só isso. Tá joia? Tá correto. Só faltou ele substituir essas formas aí por regras. E na segunda questão ele fez as duas expressões regulares, ó. Pimente, refake, né? Fege, feião ali, ó. Joia. Marage, crage, sof, né? O aí táxi, análise. Tá correto também. Entenderam aí, né? Tu entendeu, né, Lucas, a lógica de expressão, né? Dessa tua questão? Acho que sim, né? Beleza, galera? Então aí, bom fim de semana para vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira. Antes de eu finalizar, gostaria de dar. Vou colar dois links aqui, né? Eu não divulguei para não tomar as aulas de nenhum professor, certo? Mas quem me acompanha nas redes sociais aí no Instagram, deixa eu botar mais uma vez aqui, porque às vezes vocês perdem, porque alguns de vocês ainda não me tem no Instagram, né? Deixa eu botar aqui. É... Eu postei no Instagram dois vídeos, dois webinários, dois convidados que eu convidei para minhas aulas de IA essa semana, certo? Na terça-feira, não sei se foi professor de vocês, professor Hilário, ele foi professor da gente até o final, aliás, até a metade do semestre passado, acho que não chegou a ser professor de vocês, né? Hilário, ele falou sobre as tendências de pesquisa para processar linguagem natural. Então, quem pensa em trabalhar com chatbot, quem pensa em trabalhar com qualquer tecnologia relacionada a reconhecimento de padrões, certo? Tem esse webinar dele aí excepcional, que vocês podem assistir. E outro que foi ontem, também não sei se é professor de vocês, foi a do professor Rafael Vieira. Não sei se o Rafael tá no P4, certo? Rafael, ele entrou agora, deixa eu só fechar aqui. E Rafael, ele falou sobre a inteligência artificial aplicada na medicina. Também foi outra live que eu promovi com os meninos ontem. Os dois links estão no meu canal do YouTube, tá certo? Eu divulgo também no Instagram, então, como eu falei, quem quiser me seguir no Instagram, certo? Tô sempre divulgando live, divulgando as coisas lá. E fica aí um aperitivo aí, para caso vocês tenham a paciência, né? Logicamente, e vocês assistirem. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê semana que vem. Um abraço para todo mundo aí, bom fim de semana.